Todo cristão precisa entender a importância de ler, meditar e praticar a palavra de Deus para viver uma vida em santificação. Esse é o nosso assunto de hoje do nosso programa EBD Comentada Online. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens, nesse caso. Você que está sempre aqui, você é muito bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez também é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Não vá embora, fique até o final desse programa, porque nós temos lições importantes para aprendermos aqui hoje. Nós estamos tratando aí do nosso primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas jovens, na revista Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Tá? E o tema de hoje, da nossa lição 4, de 22 de janeiro de 2023, as lições aqui são gravadas com antecedência. Só para você poder ter uma ideia do que eu estou dizendo, essa lição vai ao ar no dia 7 de janeiro de 2023. Porém, o dia da lição mesmo é dia 22 de janeiro de 2023. Então, existe essa antecipação. E o tema é a santificação e a palavra de Deus. Você que está acostumado aqui no canal sabe que o cenário está mudado, que eu ainda continuo no tempo de recesso. É claro que quando essa aula for dada, eu já estou de volta no lugar onde eu sempre gravo, na minha casa. Porém, nesse momento eu estou gravando num lugar onde eu estou de recesso. E aí eu peço desculpa, às vezes pela imagem, pelo som, tá? Me perdoe, mas eu não posso deixar de trazer aqui as aulas como eu tenho proposto durante todo esse tempo que estamos juntos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa rica oportunidade de estar aqui juntamente com cada pessoa que está assistindo esse programa mais uma vez. Peço iluminação do Teu Espírito para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender a Tua Palavra. Te peço pelas famílias, Senhor, pelos casamentos, pela vida financeira, pela saúde, Senhor, por cada necessidade daqueles que estão aqui. Daqueles que também, Senhor querido, estão aqui, mas estão, Pai querido, passando por algum problema no meio de sua família. Eu te peço, Senhor, a Tua bênção. Pai, abençoa mais uma vez essa aula, nos dá uma aula abençoada. Nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar prosseguimento aí. Texto principal da nossa lição de hoje. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. A palavra de Deus nos confronta. Ela não só nos conforta, ela também nos confronta. E o rei Josias foi confrontado. Segundo Reis 22, versículo 11, segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 11. Resumo da lição, no que se resume essa lição de hoje. Todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou por movimentos humanos. Não adianta eu chegar num templo, num lugar, pegar o microfone, querer, fica em pé, levanta a mão, abaixa a mão, faz isso, faz aquilo, querendo produzir um avivamento. Não funciona dessa maneira. Eu não estou dizendo que se Deus derramar o seu poder, as pessoas não possam se levantar as mãos, aí é diferente. Eu estou falando que eu ou qualquer outra pessoa não tem poder de produzir avivamento nesse caso, tá? Não é por força, não é assim. E existem pessoas que forçam bastante a barra, tá? Então, o avivamento vem, todo avivamento verdadeiro vem antes, Para ele acontecer, tem que ter o ensino da palavra de Deus. O ensino e o cumprimento, não só ensino, nós precisamos praticar. Objetivos da lição de hoje: conscientizar de que todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra de Deus, apontar os resultados do retorno à palavra de Deus e destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecer os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. Você vai ver que o primeiro tópico dessa lição vai tratar que o avivamento vem antes do avivamento vem o ensino da palavra de Deus. O segundo tópico vai falar sobre os resultados do retorno à palavra de Deus, ou seja,
cumprimento. Deixar de fazer isso, deixa de fazer aquilo outro. É isso que o texto vai tratar. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 22, 3 a 8 e o versículo 11. 23, capítulo 23, versículo 2 e 3, versículo 21, 22 e 25, tá bom? Bom, eu quero fazer uma recomendação de vídeo, tá? Já que eu não estou explicando a leitura bíblica em classe, mas eu vou colocar um vídeo aqui que tem tudo a ver com a história de Josias que vai ser tratado aqui. Então, assista o Entende Tu o que Lês, está baseado em 2 Crônicas 34, 29 a 39, que fala do avivamento no Antigo Testamento. Por que, pastor, eu preciso assistir esse vídeo? Porque esse vídeo aqui, se você ainda não assistiu, esse vídeo aqui, ele vai tratar de como Josias se comportou. Porque a história de Josias está tanto no 2º livro de Reis, como está no 2º livro de Crônicas 34. Então, depois da aula, não deixe de assistir esse vídeo aqui. Introdução da nossa aula de hoje. Eu não sei como é que estão os sons aí, tá? Está chovendo bastante, né? Quando essa aula está sendo gravada. Ela vai ao ar no dia, como eu disse para você, no dia 7. E eu estou gravando ela no dia 6, um dia antes, 6 de janeiro de 2023. E aqui onde eu estou, está chovendo bastante. Então, de repente, pode sair aí o barulho da chuva. Me perdoa. Mas é para não deixar de trazer as aulas para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos nesse momento. Introdução. Não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus. Então, a temática desse trimestre para as lições bíblicas jovens é santidade. Mas é para todo cristão, não é só para os jovens não, tá? Pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus. Por intermédio do quê? Da palavra de Deus. Sua vontade e o plano de salvação para a humanidade. Deixa eu mostrar. É porque aqui eu queria mostrar, mas eu não vou ter acesso, né? Mas deixa... Eu vou usar o meu celular como exemplo. Deixa eu usar o celular, né? Digamos que você tem aqui a revelação bíblica começando daqui. Né? Eu vou botar o contrário, que aí fica melhor para vocês entenderem, né? Então, começando daqui, nesse caso, então ela é progressiva por quê? Porque ela vai até chegar aqui. Então isso é uma progressão. A revelação não foi dada diretamente, inteira. Ela foi dada em parte, você está entendendo? Até ser completa. Então, para que você conheça a vontade de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus. Então não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva, sua vontade e o plano da salvação para a humanidade. O plano da salvação está na palavra de Deus. Se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não tenho prazer na palavra de Deus, porque também não adianta ler por ler, tá? Ah, não, eu já li, já fiz a minha leitura diária hoje, eu já li, já acabou. Não, você tem que ter prazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Tem que ter satisfação em fazer aquilo. Jesus afirmou que é por meio da palavra que somos santificados. Aí ele botou João 17,5, mas na verdade a referência que fala sobre isso é João 17,17. Então pode ter sido um erro de edição, tá? Porque, na verdade, João 17,5 não trata disso. Então, 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para demonstrar a importância e o impacto que as escrituras têm na vida do crente, vamos estudar nessa lição sobre dois grandes avivamentos do povo de Israel registrados no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. Então vai se falar um pouquinho de Ezequias, bem superficialmente, mas a ênfase vai ser dada em Josias. E é por isso que eu estou deixando de recomendação para vocês esse vídeo que trata sobre o avivamento do Antigo Testamento, que vai também tratar de Josias. Vamos lá, tópico 1. Todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra de Deus. Então, tudo que nós vamos tratar nesse tópico tem a ver com a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus atua em nossas vidas primordialmente de duas maneiras. Então, preste atenção. Praticamente, a palavra atua de duas maneiras, de forma primordial. Primeiro, através do confronto com sua voz moral e ética. O que é isso, pastor? A palavra nos traz, nos chama a atenção sobre a nossa conduta moral e a nossa conduta ética. Como é que estamos nos comportando uma vez que somos filhos de Deus? Estamos andando de acordo com o que a palavra ensina?
Se estivermos andando, estamos aí dentro do processo da santificação. Se não estamos andando, não está acontecendo na nossa vida o processo de santificação. E aí nós temos que rever, precisamos nos voltar para Deus, precisamos nos arrepender, porque o processo precisa estar em curso. Todo cristão precisa estar vivendo dentro do processo de santificação. Então, em primeiro lugar, a palavra ela nos confronta, mas ela também nos conforta, através do conforto, com sua voz amorosa e consoladora. Momentos de dificuldade, momentos de tribulações, de provações. Por exemplo, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 50, 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O salmista falando. Salmo 23, versículo 4, ainda o salmista afirmando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois o Senhor está comigo. Então o salmista ele tinha sua confiança em Deus. Tá entendendo? Então a palavra pode nos confortar? Pode, mas ela também precisa nos confrontar. Ela precisa, por exemplo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um chamado para uma vida de santificação. 1 Pedro vai falar, sede santos porque eu sou santo. Então é uma palavra de quê? Está nos confrontando, mostrando para nós qual é o caminho que nós devemos andar. Infelizmente, muitas pessoas veem a palavra de Deus apenas como conforto, mas ela também é confronto. Em tempos de angústia, mas ela não serve somente para isso. A sua função também é causar desconforto diante do pecado e dos desvios da própria palavra. Assim, para que ela de fato produza conforto permanente na maioria dos casos, precisará produzir desconforto ao confrontar a miserabilidade do pecador. Deu para entender aqui? Para o conforto vir, primeiro ela vai produzir confronto para mudar a nossa atitude. Deus não tem como confortar alguém que está vivendo em desobediência a Ele. E aqui existe um problema muito grande. Nos dias de hoje nós encontramos às vezes os dois extremos. Encontramos pessoas que só querem levar palavras de confronto puramente, e encontramos pessoas que só querem levar palavra de conforto. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser equilibrada. Vai haver momentos que Deus vai confrontar, mas Ele também vai confortar. Vai haver momentos que Deus vai confortar, mas Ele também vai confrontar. Então nós precisamos ter isso em mente. Eu não posso ser uma pessoa, eu me lembro que quando logo no início da minha caminhada, pela bondade de Deus, há mais de 30 anos atrás, era muito comum, né, ouvir vaso dizendo, não, Deus me chamou no ministério só para exortar, eu sou vaso de exortação. Ele nem sabia, as pessoas nem sabiam o que significa essa palavra. Significava que a palavra exortar tem a ver com animar, levantar, encorajar. Eles pensavam que exortar era bater, era arrebentar, né? Era esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com isso. Nós tínhamos essa certa ignorância lá atrás, no passado. Mas graças a Deus isso tem melhorado bastante. O conhecimento da palavra de Deus está crescendo um pouco mais. Não está da maneira que deveria, mas tem crescido um pouco mais. Então, e era muito comum ouvir isso. Não pode ser um vaso só de exortação no sentido de querer só confrontar. Há momentos que Deus também quer confortar. E se nós não tivermos cuidado, nós não dosarmos, não tiver equilíbrio, não tiver dirigido pelo Espírito Santo de verdade, nós vamos acabar se vestindo disso, né? Colocando essa vestimenta de confronto. E não, eu sou de confronto, né? Eu sou vaso de conserto, eu sou pregador só de mensagem de conserto. Não, às vezes Deus quer trazer uma palavra de conforto para o povo também. Pode ser. Agora tem aqueles que só querem levar conforto. Para quê? Para ter agenda. Eu vou trazer uma boa palavra, porque aí vão ouvir, vão gostar e vão querer me chamar de novo. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso estar dirigido pelo Senhor, certo? Isso é muito importante. A palavra de Deus cria algo novo em nossa entranha e gera mudanças de comportamento, hábitos, vícios e abandono de pecados. Deus está interessado que a palavra dele seja pregada para que ela venha nos confrontar e o Espírito Santo possa nos mudar.
O que o Espírito Santo usa para nos confrontar é a palavra. Mas é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Não adianta eu chegar num púlpito de uma igreja ou numa oportunidade dizer, irmão, larga isso, larga aquilo, deixa a mentira, deixa a fofoca, deixa o adultério, tá. Eu falei, deixa. Estou dando lição de moral nos irmãos, tá bom. E no final, como é que eles fazem para deixar isso? Eu não digo. Então, na verdade, aquilo ali não é uma exortação bíblica, é uma exortação minha. É eu exortando as pessoas, é a minha palavra, não é a palavra de Deus. Porque se for a palavra de Deus, eu tenho que mostrar o caminho para deixar isso. Aí eu vou ter que falar sobre construir um relacionamento com Deus, buscar a Deus, ler a sua palavra, orar, jejuar. Então eu mostro o caminho, a renúncia para conseguir deixar isso. Agora, se eu mando só larga isso, larga. Se eu mostro só o problema, mas não mostro a solução, não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela precisa nos mostrar o problema, mas ela também vai mostrar a solução, certo? Então é importante mostrar isso aqui. A perseverança no estudo da palavra de Deus e a meditação trarão mudanças significativas ao caráter e aos pensamentos. Se não houver perseverança na meditação, no estudo da palavra de Deus, não há mudança, tá, de caráter e de pensamento. A vida é regida pelos pensamentos estabelecidos pelo âmbito social, familiar e educacional. Você é produto daquilo que você crê. Isso aqui é certo. Você age de acordo com o que você acredita. Se você acha que uma coisa é ruim, você vai evitar. Se você acha que aquilo não tem nada a ver, você não liga de fazer. Então a palavra de Deus vai nos nortear, porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos engana. A gente pensa que tem coisas que vão ser boas e não são boas. A palavra de Deus vai ensinar que não é boa. Assim, se a mente e o coração estão saturados dela, de quê? Da palavra, logo pensamentos equivocados adquiridos durante a vida podem ser modificados. Poxa, eu achava que isso não tinha nada a ver, mas a palavra de Deus está me confrontando. A não ser que a pessoa esteja com o coração endurecido, mesmo que a Bíblia diga, ela não. Porque tem pessoas que dizem assim mesmo. A palavra de Deus diz isso, mas nem tudo que está na Bíblia é para se seguir. Coração duro. O que a gente faz diante de uma pessoa que fala um negócio desse? Só ora. Não tem mais o que fazer. Se ela não aceita a correção da palavra, se ela resiste ao Espírito Santo, não tem mais o que fazer. O que a gente pode fazer? Só orar. Só apresentar na mão de Deus. Não adianta ficar batendo boca com alguém assim. A mudança de nossos hábitos depende, de primeiro lugar, da mudança de nossas crenças. Deu para entender? Eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito. Por exemplo, vamos usar uma coisa aqui que não está no âmbito espiritual, mas tem a ver com a nossa vida física, a nossa saúde. Por exemplo, se eu acho que comer alimentos gordurosos não vai trazer nenhum problema para mim, eu vou comer muitos alimentos gordurosos. Porque eu acredito que não faz mal para mim. Então eu vou continuar comendo mesmo que a saúde, a medicina diga o contrário. Não, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que não vai fazer mal. E no final das contas eu vou ter as consequências da minha atitude errada. Por causa do quê? Daquilo que eu acredito. Então, nós precisamos ter nossas crenças mudadas. Vivemos de acordo com aquilo que acreditamos ser correto. Porém, nossa noção do que é correto está distorcido por causa da natureza pecaminosa, já falei. Por isso é indispensável para o processo de santificação a leitura e meditação e a prática da palavra de Deus. Porque senão nós vamos continuar fazendo errado porque nós acreditamos que aquilo está certo e não está certo. Então vamos lá. Os 2 avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Os 2 avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio foram protagonizados pelos reis Ezequias, isso antes do exílio, porque veio o exílio babilônico, né? E Josias. Ezequias inicia a reforma, ele fez uma reforma, o rei Ezequias, abrindo e reparando as portas do templo, o templo estava lá, abandonado, e conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Você vai ler isso em 2 Crônicas 29, 1-3. Ele estabeleceu o culto ao Senhor e purificou o templo, que o templo passa a ficar contaminado, porque eles pegavam o lugar de cultuar a Deus e colocavam adoração, né? Dentro do lugar de cultuar a Deus, colocava outras coisas para adorar ídolos. Olha que coisa terrível.
Olha como é que o povo de Deus pode se desviar de tal maneira, porque nós estamos falando do povo de Israel. Nós estamos falando do povo da aliança, o povo que Deus fez aliança com eles. E eles estavam tão distanciados da palavra de Deus que eles adoravam a outros deuses, deuses com D minúsculo, no lugar que deveria prestar adoração verdadeira ao Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado, porque podemos estar adorando coisas no lugar de Deus. Eu posso me adorar a mim mesmo, eu posso adorar alguém da minha própria família, filho, esposa, às vezes um pai, uma mãe, ou ao contrário, eles podem adorar o filho, a mãe, e coisas desse tipo, a mãe, o filho, em primeiro lugar, mas eles também adoravam a outros deuses, deuses das outras nações. Às vezes nós cristãos, nós às vezes batemos no peito e nos achamos melhores, porque não, eu não adoro, eu não cometo idolatria, que eu não adoro esses chamados deuses ou chamados santos, não, eu não faço nada disso. Mas às vezes tem um amor voltado para o dinheiro. Às vezes tem um amor voltado por uma pessoa que coloca acima de Deus. Então isso também é idolatria. Ou ama a si mesmo de uma forma que se coloca acima de tudo. Isso também é idolatria. Então cuidado, muito cuidado nós temos que ter. Em um tempo terrível de idolatria, o Senhor inicia um avivamento por meio do rei Ezequias. O ideal é que o avivamento pudesse sempre começar pela liderança, porém nem sempre é assim. No tempo de Ezequias, o avivamento começou por ele. Mas nem sempre o avivamento começa pela liderança, mas vai precisar alcançar a liderança, entende? Entende isso? Por isso, todos nós jovens e adultos devemos buscar um avivamento. Deus vai começar aonde ele achar espaço. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus se apresentou primeiro, Deus se revelou primeiro, mas agora ele espera uma atitude do ser humano. Nós temos que se voltar para Deus. Ou nós nos voltamos para Deus, ou nós vamos viver uma vida frustrada, uma vida inútil, uma vida sem propósito. É necessário compreendermos isso. Então, no tempo de Ezequias, o avivamento começa por ele. O rei Josias também promoveu uma reforma espiritual com base na descoberta de um manuscrito antigo no Templo de Jerusalém. Acredita-se, eu estou dizendo aqui que acredita-se, eu não estou afirmando. Acredita-se que a parte do livro que se achou era de Deuteronômio, capítulo 28. Acredita-se, não sabemos de fato. Se foi Deuteronômio 28, realmente ele teve motivos de sobra para rasgar as vestes, porque lá mostra as bênçãos e as maldições, e ele foi confrontado mesmo de forma firme com as atitudes que eles estavam tendo. Tá? Imagine, um judeu, ele tinha bastante entendimento naquela época também em relação àquilo que estava escrito lá no livro de Deuteronômio, por exemplo. Se foi realmente Deuteronômio, se foi realmente capítulo 28, não sabemos, né? Se foi o rolo inteiro de Deuteronômio, se foi parte do capítulo 28, eu não sei, nós não sabemos. Mas se continha o capítulo 28, quando se fala, né, olha, e essas coisas seguirão aqueles que obedecem, né? Bendito será, e vai. Aí depois Deus começa, maldito será, e aí começa a descrever a maldição por causa de quê? E eles sabiam que eles estavam cometendo tudo aquilo, adorando outros deuses, abandonando o Senhor. Então eles sabiam que eles estariam debaixo de sentença de Deus. E Josias ficou impactado, ele pensou, e agora? Deus vai trazer isso porque ele acreditou de fato que Deus cumpriria o que estava escrito ali. Irmãos, Deus é o Deus que cumpre sua palavra. Agora, a palavra dele, não a nossa palavra. Uma coisa é eu ter vontade que Deus faça alguma coisa na sua vida. Isso é a minha vontade. Outra coisa é Deus querer fazer alguma coisa na sua vida. Eu não posso transformar a minha vontade na vontade de Deus. Uma pessoa está ali passando por um problema, e aí eu olho para ela, eu tenho vontade que aquele problema venha a ser resolvido, e eu digo para ela, assim diz o Senhor, sua vida muda a partir de hoje. Eu estou falando, não Deus. E a vida dela vai continuar do mesmo jeito. E às vezes eu, para me defender, eu vou dizer, não, irmão, é porque você não creu, ou porque você não acreditou. Não é nada disso.
É porque eu confundi a minha vontade com a vontade de Deus. Eu não posso querer que a minha vontade seja cumprida. Agora, a vontade de Deus é a vontade de Deus. Então, para eu dizer que Deus vai fazer, tem que ter sido o Senhor que está falando pela minha boca. Caso contrário, isso não vai se cumprir. Tá? Com o retorno do estudo das Escrituras, no tempo de Josias, o povo se converte novamente à prática do monoteísmo, ou seja, um único Deus. A centralização do culto e a adoração em Jerusalém, bem como a celebração da Páscoa de forma inovadora com a participação das 12 tribos. Então nós temos várias informações nessa parte aqui. Eles voltam a estudar a palavra e olha o que acontece. Vamos lá. Primeiro, prática do monoteísmo. Voltaram a adorar apenas a um Deus, o único Deus. Como está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, único Deus. O Senhor é o único Deus. Tá? Então, monoteísmo. Segundo, a centralização do culto. Culto realizado num único lugar, no templo, lá. Era feito dessa forma, porque o templo foi construído justamente para esse objetivo. O povo cultuar a Deus. Agora, naquele tempo, antes dessa renovação, né, de aliança, né, nesse caso, restauração da aliança com Deus, cada um se voltava para adorar os deuses estranhos nos lugares que queriam. Então houve uma centralização. O povo, né, a adoração em Jerusalém, ó, tá vendo? Bem como a celebração da Páscoa de forma inovadora. Por que inovadora? Com a participação das 12 tribos. Por quê? Porque as tribos já estavam divididas desde a época da morte de Salomão. 2 tribos com Roboão, e depois foi sucedendo outros reis, e 10 tribos com Jeroboão, Reino do Norte e Reino do Sul, certo? Então, no tempo de Josias, houve ali uma reunificação, né, apenas ali na questão do culto em si, para estar cultuando a Deus. Então houve pessoas das tribos que não eram tribo de Judá, né, Reino do Sul, que passaram a participaram dessa Páscoa. A característica principal dos 2 avivamentos foi o retorno à palavra de Deus. Será que não está tão claro que hoje nós estamos sofrendo demais por falta do retorno à palavra de Deus? E aí eu sei que alguém vai dizer, pastor Mário Luna, peraí, para tudo. Tem pregação praticamente em todos os cultos. Mas a pregação é uma exposição da palavra de Deus de verdade? A palavra está sendo lida, a palavra está sendo explicada o seu sentido. E eu explicar o sentido da palavra é explicar como eles entenderam naquela época do que estava sendo falado para aquela época. E depois a aplicação é tirar as lições para os nossos dias. O que está contido naquele texto que nós podemos tirar para a nossa vida? Mas primeiro eu preciso explicar a palavra. Quantas vezes você chega em cultos que o pregador manda você abrir a Bíblia em determinado texto? Ele lê o texto com você. Ele abandona aquele texto e ele não fala nada daquele texto. Então as pessoas continuam sem entender aquela palavra. E se ele não ia falar naquela palavra, por que leu aquela palavra? Por que ela ou ele leu aquela palavra? Explicasse, lesse em outro lugar. Mas muitas vezes a gente chega à seguinte conclusão. Na verdade, ele tinha uma mensagem na cabeça. E ele só queria um texto para apoiar suas ideias. Então não deixa de ser uma pregação bíblica, passa a ser as ideias. Mas pastor, vira e mexe, ele cita alguma coisa da Bíblia, sim, mas aí é uma coxa de retalhos. Chega no final das contas, você pergunta para várias pessoas que estão no culto se você quisesse fazer, você entendeu a mensagem? Muitas vão dizer, não entendi nada. Como é que vai haver um avivamento se as pessoas não entendem a palavra? Como é que elas vão ser confrontadas para poder se voltar a viver uma vida de santificação se elas não entenderam a palavra? Então nós precisamos retornar a palavra de Deus para o seu devido lugar. E não é só retornar a pregação, ser uma exposição da palavra. Mais do que isso, precisamos dar tempo para essa exposição. Em muitos lugares, a palavra é 15 minutos, 20 minutos. Traz uma palavrinha aí. A palavra é prioridade. Se o culto for de 2 horas e tivesse 1h20 de palavra, exposição bíblica mesmo, tá? Não teria nenhum problema. Se fosse o culto 2 horas e tivesse 1h30 de exposição bíblica, também não teria nenhum problema.
As pessoas tiveram tempo para cantar, congregacionalmente, falando como congregação, e agora estão ali para aprender a palavra, porque é através da palavra que o Espírito Santo vai nos transformar. Vai haver santificação. Então não adianta, enquanto não nos conscientizarmos disso. E aí eu volto a dizer, nós agimos de acordo com as nossas crenças. Se lideranças acreditam que não há tanta importância, que a palavra de Deus deve ser pregada, mas como uma formalidade, mas não há tanta não acreditam no poder transformador da palavra, a palavra sempre vai estar em segundo plano. A gente vai se preocupar, não porque o departamento tal não cantou hoje, porque tem que cantar, não tem problema. Tudo pode acontecer e a palavra vai só apertando, vai espremendo. Quantos cultos eu já fui que a palavra foi espremida justamente porque o departamento A, o departamento B, o irmão C, o irmão D não podia deixar de cantar. Então, vamos reduzir o tempo da palavra. E uma coisa que eu vou falar que aqui é muito séria. Não adianta também fazer o seguinte, o culto é de 7 às 9, vamos dizer assim. Não, mas a gente vai dar um tempo a mais pro pregador, já que ficou meio apertado o tempo, os mesmos 40 minutos que a gente já dá, a gente continua a dar. É diferente você dar 40 minutos pro pregador, se é 8h20 até as 9, do que você dar pro pregador 10 para as 9 até 9h30. Os 40 minutos são os mesmos, mas ele prega debaixo de uma outra pressão, sabe por quê? Porque o povo já sabe que passou o tempo, que eles querem voltar para casa. Se o culto está estabelecido de 7 às 9, é de 7 às 9. Mas acontece que o Espírito... Não, às vezes não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Tem a ver com querer agradar pessoas. É a falta de organização, porque quer agradar a gente. E esquece de agradar a Deus. É uma realidade muito triste, mas só Deus pode mudar a mentalidade de determinadas pessoas para isso, tá? Então a característica principal dos dois avivamentos foi o retorno à palavra de Deus. Não existe outro meio para que um avivamento aconteça, nos levando a uma vida de santificação, se não for por meio da exposição da palavra de Deus. As pessoas precisam entender que o que está sendo pregado ou ensinado para que elas sejam confrontadas, assim haja mudança de mente e assim virão as mudanças de atitude. Foi o que eu acabei de falar. Se elas não entenderem o que foi pregado, elas não vão ter transformação. Elas não vão buscar transformação. Elas vão continuar achando que estão vivendo uma vida. Imagina aquele pregador que só prega conforto, conforto, conforto. Não, Deus é contigo, a vitória é tua, você alcançou. Vai chegar, semana que vem, recebe a chave, e é isso, e aquilo, tá aí. Um monte de gente precisando ser confrontada para mudar de atitude, para Deus poder abençoar, sim, mas não vai ser. Por quê? Porque só é pregado palavra de conforto, massageando o ego de pessoas que, na verdade, precisam de transformação. Pastor, mas cada um tem que dar conta de si. Mas o pregador, ele está ali como um porta-voz de Deus. Ou será que ele não entendeu isso? Ou ela não entendeu isso? E o pregador e a pregadora precisam transmitir aquilo que Deus quer. E qual é a vontade de Deus? Que o ser humano seja salvo. E qual é a vontade de Deus? Que haja santificação na vida do ser humano. E a gente, como pregador, estamos desencaminhando o povo. Que isso, pastor? 2. A transformação realizada por meio da palavra, por meio do confronto da palavra, com a palavra. Josias reinou 31 anos em Jerusalém, segundo Reis 22:1, desculpa. Enquanto esteve sob o controle da Síria, teve dificuldade para fazer qualquer reforma religiosa, porque eles estavam ali debaixo do domínio do Império Assírio, pois lhe era imposta a obrigação de adorar a deuses pagãos. Após a morte de Assurbanipal, era o rei da Síria, ele morre, ocorrida aproximadamente em 632 a.C., Josias aproveitou o momento para implantar mudanças no seu reino. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Todo cristão precisa estar atento às oportunidades que surgem para buscarmos mudança. Todos nós temos uma oportunidade? É hora de buscar essa mudança. Então foi isso que Josias fez. O rei morreu. Opa, abriu uma brecha. Desculpe, abriu uma oportunidade. Vamos mudar. Josias, como rei, estava em uma posição favorável a tomar decisões. Porém, não foi apenas sua posição usada, e sim a observação do momento favorável para implantar mudanças no seu reino. Porque ele poderia dizer assim, não, eu sou rei aqui, eu vou fazer e acontecer, mas aí o outro rei que estava por cima dele naquele momento, o povo de Israel estava subjugado àquele rei, não ia permitir. Então Josias aproveita a morte daquele rei e outra coisa,
aquele rei estava dominando sobre o povo de Deus por causa da desobediência deles anterior. Então, Josias estava dentro de um processo que tinha a ver com os erros também, que eles vinham pecando e Deus permitiu que viesse juízo sobre aquele povo. Ué, pastor, mas então Deus está cobrando? Talvez você pergunte isso, né? Então Deus está cobrando o pecado de outra pessoa naquela... Não é isso que eu estou falando, que aquele povo no tempo de Josias também está pecando do mesmo jeito. Então Deus está trazendo um juízo relativo ao procedimento do povo diante de vários tempos, que eles vão fazendo as mesmas coisas. Morre o pai, o filho continua pecando, morre o filho, continua o neto pecando e por aí vai, só para você poder entender, tá? Senão você vai pensar que eu estou dizendo que Deus está cobrando de um o pecado de outro. E aquela pessoa não tinha pecado. Não é disso que eu estou falando. Esse povo continua na desobediência. Só que Josias viu uma oportunidade. Então ele implanta mudanças no reino. Josias iniciou as mudanças com a reforma das estruturas físicas do templo. Então ele trabalha o templo por quê? Porque o templo era o lugar onde eles cultuavam. Durante a reforma, o livro da lei é encontrado pelo sumo sacerdote Ilquias e chega às mãos do rei. Veja bem a situação que esse povo estava vivendo, de falta de comunhão com Deus. O livro da lei estava perdido dentro da casa do próprio Deus. Ou seja, dentro do templo. Como é possível? E aí hoje nós temos a Bíblia Sagrada completa, a revelação completa dentro de casa. Tem lares que as pessoas abrem como uma forma de proteção. Deixa eu abrir aqui, vou botar no Salmo 91, às vezes a página está até amarelada, como se a palavra só, por si, sozinha, sem prática, tivesse algum efeito. Ela não tem efeito nenhum nesse sentido. Nesse sentido, não. A palavra de Deus é poderosa e eficaz quando ela está em prática, quando nós cremos, quando nós vivemos ela. Se nós não vivemos, uma pessoa que não acredita na Bíblia, ele pode comprar 10 Bíblias, botar dentro da sua casa, guardar aquele monte de Bíblia lá, não vai fazer diferença nenhuma. Abrir uma Bíblia e deixar na casa aberta, isso também não vai fazer diferença nenhuma, mesmo que você é um cristão. Mas eu creio na palavra de Deus. Mas você acha que o fato de abrir a Bíblia vai proteger a sua vida? Sai, você está vendo a Bíblia como um amuleto. Não como a palavra de Deus. A Bíblia é para ser lida e praticada, não é para ser aberta e ficar lá, aberta à toa, como se fosse uma proteção. Não existe isso. Durante a reforma, o livro da lei é encontrado pelo sumo sacerdote Ilquias e chega às mãos do rei. A leitura das escrituras passa a ser um marco na vida de Josias, que percebeu o quanto ele e o povo estavam distantes da vontade de Deus. O que confrontou Josias? A leitura do texto. De forma que eles compreendessem. Por que eu preciso hoje explicar a palavra? Ler o texto e explicar o texto. Porque nós não vivemos no tempo que eles viviam. Então eu preciso compreender o que estava acontecendo naquela época, e eu vou precisar do contexto histórico, do contexto cultural, de algumas palavras que às vezes eram usadas naquela época, que hoje até de repente perdeu o significado para os nossos dias, para poder trazer tudo isso, o que significava para eles, e a partir disso fazer as aplicações. Então eu tenho que explicar. Eles lendo naquela época, eles já iam compreendendo, porque eles sabiam de fato o que estava acontecendo. A leitura das escrituras passa a ser o marco, como foi dito, né? O rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra. Se continuarmos escolhendo palavras que agradem os ouvidos das pessoas, produziremos apenas pessoas emocionadas. Que coisa triste. Jamais haverá transformação de vidas, e Deus está preocupado com transformação de vidas. Olha, irmãos, Deus não quer que nós venhamos transformar os cultos em eventos apenas para cumprir a agenda. Não, de forma nenhuma. Deus quer cultos, não eventos, apenas para cumprir a agenda. Não botar o povo num ativismo danado, corre para cá, corre para lá, vem para esse evento, vem para esse culto, vem para aquele culto, vem para esse, vem para aquele. Não. Deus quer algo realmente de todo o coração, de todo entendimento, com toda a nossa alma. O apóstolo Paulo se preocupava não em agradar seus ouvintes, e sim em anunciar a eles todo o conselho de Deus. Olha o que Paulo diz em Atos 20, versículo 25 a 27, e eu vou ler na NVT. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Paulo ia partir daquele lugar. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa. Paulo se sentiria culpado se ele não tivesse anunciado o conselho de Deus todo, a palavra de Deus. Pois não
deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Olha, isso aqui que é maravilhoso. Será que eu e você, como pregadores, como professores de escola bíblica dominical, estamos anunciando aos alunos tudo que Deus quer que eles saibam? Chegou a hora de nos perguntar sobre isso. Podemos observar que Paulo nos deixa entender que aqueles que negam às pessoas conteúdos das Escrituras estão se fazendo culpados por não haver transformação de vida. Está entendendo? Paulo diz, eu não sou culpado se vocês não tiverem aí, se vocês saírem disso. Porque eu anunciei para vocês tudo aquilo que Deus quer que vocês saibam. E eu e você, estamos fazendo isso, anunciando tudo? Ou temos escolhido partes da palavra que agrade para que as pessoas possam gostar da gente? Se a gente for ver na palavra de Deus, os profetas, na sua maior parte, quase tudo, sempre não foram bem recebidos por causa que não gostavam do que eles diziam. E a gente quer receber tapinha nas costas o tempo todo. Então, realmente, nós estamos no caminho errado. 3. A leitura compromissada da palavra produz arrependimento. Vamos lá? O rei, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes como sinal de contrição e arrependimento. O rei estava triste por sua situação e a do povo diante de Deus. Então Josias pede ao sumo sacerdote para consultar ao Senhor. Assim ele fica sabendo que Jerusalém seria destruída. Deus, ele manda ir consultar um profeta, chega lá e eles consultam a profetisa Hulda. Agora, eu quero que vocês lembrem o seguinte, ele faz isso porque a revelação não está completa. Porque senão alguém pega esse exemplo e fala, não, também vou lá consultar o Senhor para ver o que Deus tem para falar comigo. Quer saber o que Deus quer falar contigo? Abra a Bíblia. Estude a Bíblia. Não é abrir assim. Eu não estou dizendo que Deus não possa falar com alguém numa abertura da palavra aleatória. Pode até falar? Pode. Mas isso não pode ser um hábito. Não adianta. Você tem que estudar a palavra de forma contínua e profunda. Não adianta ficar abrindo Bíblia, tirando texto, inclusive como tinha antigamente, né, caixinha de promessas, que isso não funciona não. Você só vai receber aquilo que você quer ouvir. Não é assim que Deus fala não. Então ele manda procurar a profetisa e a profetisa diz, ó, Deus vai trazer juízo. Olha o que diz aqui, ó. Então Josias pede ao sumo sacerdote para consultar o Senhor, assim ele fica sabendo que Jerusalém será destruída. Deus reconhece a atitude sincera do rei, mas não tira as consequências que cairia sobre Judá. Deus vai trazer juízo ainda sobre o povo, apesar do rei se humilhar. Entretanto, ele adia o acontecimento, ou seja, não vai acontecer nos dias de Josias. O pecado gera consequências e algumas delas podem acompanhar a pessoa pelo resto de suas vidas. Isso não significa que tais pessoas que se arrependeram sinceramente estão debaixo do juízo divino, mas que estão sofrendo as consequências dos seus atos. Então, existem coisas que as pessoas fazem que pode trazer consequência para o resto da vida. Isso não quer dizer que Deus continua com uma espada trazendo juízo, mas é uma consequência. Eu posso colocar um exemplo aqui um pouco bem forte, né? Um homem casado, ele comete um adultério e desse adultério nasce uma criança, a esposa dele o perdoa, continua, e ele tem agora um filho fora do casamento. É uma consequência para o resto da vida. E isso não quer dizer que a vida daquela criança agora é o juízo de Deus sobre ele para o punir. Não, é uma consequência. Ele pecou e veio a consequência. Deu para entender? O povo vinha pecando repetidamente de geração em gerações. E agora, mesmo com a humilhação de Josias e do povo em seu tempo, o juízo de Deus viria, pois Deus tinha um acerto com seu povo de forma geral. Porém, Deus não traria seu juízo nos dias de Josias. Isso demonstra a misericórdia de Deus. Deu para ver a misericórdia de Deus? Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia é como um espelho. Ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Quando alguém busca ler e obedecer a palavra com reverência, ela provoca mudanças. Josias tinha dado o primeiro passo, o reconhecimento da situação real em que se encontrava o povo diante de Deus. Então, Deus reconhece o que Josias, ele observa o que Josias está fazendo. A Bíblia ela é como um espelho, por isso que nós temos que ler a palavra e meditar nela. Porque conforme nós vamos meditando na palavra, nós vamos observando as imperfeições e vamos orar pedindo a Deus, Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Eu não tenho como me transformar, mas eu tenho como pedir a Ele para me transformar. Mas Ele só vai me transformar se eu buscar a transformação.
Essa é a parte de negar a si mesmo. Negar a si mesmo é reconhecer aquilo que desagrada a Deus e pedir a Deus força para poder não fazer aquilo. Deu para entender agora? Bom, se você deseja adquirir o PDF dessa aula gratuitamente, assista aí esse anúncio, esse aviso, ou também você pode semear no meu Ministério de Ensino, tá? Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu Ministério de Ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí duas formas de você baixar os PDFs, gratuitamente ou semeando no meu Ministério de Ensino. Inclusive você viu aí o plano mensal, mas também agora nós temos o plano trimestral, semestral e anual. E conforme vai subindo o trimestral, semestral e anual, vai caindo o valor. Por exemplo, no plano anual, o valor cai bastante, em relação a um mês. Então você tem essa oportunidade também e eu vou deixar o link na descrição desses planos para você, tá bom? Vamos em frente. O resultado do retorno à palavra de Deus. Se foi confrontado, tem que ter mudança. Alguém diz assim, não, a palavra de Deus, eu tive um encontro real com Jesus, mas cadê a mudança? Ah, eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus, mas cadê a mudança? Olha aqui, ó. A palavra de Deus é pregada ou ensinada e, em consequência, quando existe arrependimento sincero, ele é seguido de atitudes em conformidade com as Escrituras. Quando Josias percebeu quão corrupta a nação se tornara, rasgou suas vestes e lamentou diante de Deus. Então, o Senhor teve misericórdia dele. Este rei demonstrou seu arrependimento de acordo com os costumes da sua época. Em nossos dias, quando nos arrependemos, não rasgamos nossas vestes, mas choramos, jejuamos, restituímos, retratamos-nos ou pedimos perdão se nosso pecado tiver envolvido outras pessoas. Isso demonstra a sinceridade do nosso arrependimento, porque arrependimento vem junto com mudança de atitude. A parte mais difícil do arrependimento é mudar as atitudes que inicialmente produziram o comportamento pecaminoso. Tá? A purificação do templo. Então agora ele vai purificar o templo. Não houve confronto? Agora ele vai purificar o templo. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra e agora ele deseja que o povo também experimentasse desse poder. Para isso ordenou que todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntassem a ele no templo e convocou todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei. Então ele experimenta e deseja que o povo experimente também. Essa é a conduta de todo cristão que realmente tem experimentado a transformação de Deus. Ele quer falar dessa transformação para outras pessoas. Ele deseja anunciar isso. Ele deseja ser um instrumento de Deus para que as pessoas saibam o que Deus quer com elas. Tá? Então Josias e o povo, após ouvirem atentamente a leitura do livro da lei encontrado no templo, fizeram um novo pacto com o Todo-Poderoso. Então eles renovaram a aliança com Deus. Deus havia feito uma aliança com seu povo e esse povo havia quebrado essa aliança. Por meio da palavra ficaram conscientes de seus pecados, se arrependeram e renovaram a aliança com Deus. Então, como é que eu vou saber que eu estou andando fora daquilo que Deus quer? Através de entender a palavra de Deus. Deus vai usar pessoas para poder pregar, explicar essa palavra também. Qualquer pessoa pode entender a palavra de Deus, ainda que num nível diferente, num nível às vezes um pouco mais superficial, algumas pessoas, mas em relação à salvação dá para compreender, todos vão compreender. Porém,
Deus levantou pessoas, chamou para ministério específico, pessoas para ensinar, pessoas para poder pregar, para ensinar a igreja. Pregar o evangelho é para todos, mas ensinar a igreja não é para todos. Não é toda pessoa que tem o ministério para pregar, para ensinar a igreja através da pregação. Então, nós que fomos chamados para esse ministério, precisamos ter muito cuidado com o que estamos anunciando no púlpitos das igrejas ou na oportunidade que temos de falar da palavra de Deus. Na sequência, o rei já começou a reforma com a limpeza e a queima de todo o material de idolatria que estava no templo. Então ele faz uma limpeza, tira material de idolatria, tira tudo. Ali havia utensílios que foram feitos para adoração a Baal, a um bosque para todo o exército dos céus. Também retirou e queimou a casa do Senhor. Também retirou e queimou da casa do Senhor o ídolo do bosque. Nós já vamos falar sobre isso. O rei também ordenou que fossem derrubadas as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Então, até casa para prostitutos cultuais eram homens que, através da adoração a falsos deuses, se prostituíam com outros homens. Tá? Era uma coisa terrível. Terrível, tá? Segundo Reis 23:7. Tudo isso foi retirado pelo rei Josias. Vamos lá. O segundo culto à divindade a ser tratado é o que foi cultuado a Azerá, também considerado uma divindade da fertilidade e muitas vezes confundidas com Anat ou com Astarte. O objeto do seu culto era uma estaca, um pedaço de madeira e a árvore, tá? Então por isso que fala de bosque, tá? Só para você entender. Por isso que no texto bíblico é citado que Josias mandou retirar também o bosque, utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para o exército dos céus. Nacanose, é um escritor, no seu livro, na página 104, afirma que na Palestina a sombra das árvores era considerada um lugar sagrado, porque era um lugar que eles cultuavam os deuses estranhos. Realizar o ato sexual à sombra da árvore significava participar da bênção da fecundidade concedida pela terra-mãe, ou pela mãe terra, né? O hinduísmo trabalha dentro dessa ótica da mãe terra. Então, você vê que situação. Olha onde o povo que tinha uma aliança com Deus se deixou chegar, se deixou levar, né? O terceiro culto era dedicado aos exércitos dos céus. O que era isso? Esse termo se refere aos objetos que representavam o Sol, a Lua, constelações, entre outros. Objetos oriundos da Síria e Babilônia. Por isso que Deus falava para eles não se misturarem com os deuses, com os povos da terra, para não adorarem os seus próprios deuses, né? Então esses objetos eram oriundos da Síria e Babilônia, que na época do avô de Josias, o rei Manassés voltou a ser cultuado. Na época do avô de Josias, o rei Manassés voltou a ser cultuado na Palestina como sinal de aliança com a Síria. Então Manassés, houve um período que ele pecou muito contra Deus, depois ele se arrepende, mas houve um período que ele pecou muito contra Deus e aí eles passaram a adorar esses deuses. 2. A eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. Então, primeiro, o que ele faz? Ele limpa o templo. Agora, os elementos. A reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, se estendeu por todo o território de Jerusalém, não só no templo, inclusive algumas tribos do Reino do Norte. Ele também restituiu o culto ao Senhor e centralizou a adoração em Jerusalém, segundo normativas da lei, porque o lugar de adorar era Jerusalém. Josias tirou todas as casas dos altos, lugares onde se cultuavam divindades pagãs. A grande maioria dos lugares altos ficavam à sombra de alguma árvore para configurar como local sagrado, como já foi dito, tá? Por fim, Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos. Por que Josias fez isso? Porque os reis não estavam obedecendo que os sacerdotes tinham que vir da linhagem de Arão, colocava sacerdote de qualquer tribo. E isso era errado. Não podiam fazer isso. E sacerdotes que estavam adorando a outros deuses e não o Deus verdadeiro. A grande maioria dos lugares altos ficavam à sombra de alguma árvore, né? Como foi dito, né? O retorno à palavra de Deus transformou a vida do rei e do povo. Assim, foi possível uma mudança radical em relação à idolatria, que estava relacionada também às questões morais e éticas, que eram propagadas e incentivadas pelas práticas das religiões pagãs. Por que fala que estava relacionada, a idolatria estava relacionada às questões morais e éticas? Porque era muito comum quando eles adoravam outros deuses, os cananeus já faziam isso,
há muitos anos anteriormente ao rei Josias, né, e outros faziam também, e no tempo de Paulo também, a cidade de Corinto, os gentios também faziam isso, aqueles que não tinham Cristo ainda, não tinham aceitado Jesus, que era muito comum relacionar a adoração de outros deuses com a questão do ato sexual. Então, o que eles faziam? Uma forma de adorar alguns deuses era ter relação sexual naquele lugar. Ou seja, naquele templo ou naquele lugar à sombra de uma árvore, era muito comum. E eles não tinham limites, era a relação sexual de um homem com uma mulher. Havia as prostitutas cultuais no templo lá na cidade de Corinto, né? Do templo da deusa Afrodite, né? Também, né? E também no tempo aí de Josias ou anteriormente, eles também tinham lá a prática sexual de adorar outros deuses, às vezes até homem com homem também. Então havia de tudo. E Deus usa o rei Josias para haver uma reforma naquele tempo. Restabelecimento do culto a Deus. Por que é importante voltarmos à palavra? Porque aí abandona tudo isso. Aí alguém fala assim, pastor, mas pelo amor de Deus, né? Isso não acontece, né? No meio do povo de Deus, assim, de forma aberta, que nem estava acontecendo em Israel. Mas acontece outros tipos de idolatria. Existem outros tipos de desvio da palavra de Deus. Então, para Deus, pecado é pecado. Cada um tem sua consequência, mas pecado é pecado. O pecado corta a nossa aliança com Deus. O restabelecimento do culto a Deus. A remoção de tudo que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizada. Na sequência, ocorreu o restabelecimento ao culto a Deus, com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, incluindo toda a estrutura prevista para adoração no templo. Então, o que eles fazem? Eles pegam o livro que eles encontraram, que estava perdido dentro do próprio templo, e através do que o livro ensina, que era a própria palavra de Deus, é claro que ela não estava completa, como nós temos hoje a Bíblia completa, nesse caso, e eles pegam e colocam em prática o que está lá escrito. Ó, o culto deve ser feito assim, 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 assim. Então, eles colocam em prática aquilo. Josias restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo, conforme previsto no livro da lei encontrado. Você vê aí que a Bíblia fala várias vezes sobre cantores. Tem gente que fala, eu não sou cantor, eu sou um adorador e tudo. Só que a Bíblia fala de cantor. Só que um cantor que canta para adorar a Deus. Então não tem nenhum problema de falar da palavra cantor não, tá? Outro aspecto importante do culto foi a recolocação da Arca da Aliança no seu lugar específico do templo, o Santo dos Santos, que não estava. Com as mudanças realizadas, tudo estava preparado para ser oferecido um culto exclusivo, ou seja, santo, para Deus. O que poderia impedir um culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa que iria prestá-lo. Então, a organização do culto estava perfeita de acordo com aquilo que a lei estabelecia. A única coisa que poderia atrapalhar esse culto seria como cada pessoa se apresentaria a Deus. Evidente que nem todas as pessoas tiveram uma mudança sincera e verdadeira. Porém, todas tiveram oportunidade de mudar, que é o que Deus dá para todos. Se alguém não quer mudar, é uma decisão dela. Mas a oportunidade é para todos. Então você veja bem, às vezes, numa igreja, o culto que é prestado está de acordo com o que a palavra ensina. Agora, pode haver pessoas que estão prestando um culto de forma errada porque não estão com uma vida de acordo com aquilo que Deus quer. Isso pode acontecer? Pode. Agora, há casos também que nem o culto está sendo prestado do jeito que a Bíblia ensina. Aí a coisa fica pior ainda. Aprendemos que o simples fato de irmos ao templo para prestar culto a Deus não significará nada para ele se esse culto não for realizado de acordo com os padrões bíblicos e nossas vidas estarem em santificação. Deu para entender? Não é a minha ida ao templo para prestar um culto que já resolveu a questão. Não é isso. Tem que saber o tipo de culto que está sendo prestado e o tipo de pessoa, de atitudes que eu estou tendo como cristão. O tipo de vida que eu estou levando. Então, as duas coisas. Um culto deve ter parâmetros bíblicos, deve ser um culto realizado de acordo com o que a Bíblia ensina, tá? Baseado no Novo Testamento, não no Antigo Testamento, porque aí
são sombras, se cumpriram em Cristo, tá? Mas baseado no Novo Testamento, Paulo deixa algumas orientações, mesmo que de forma assim aleatória, mas ele deixa algumas orientações, né? Ele não traz um estudo sistemático sobre como deveria ser o culto, mas ele deixa algumas orientações, mas também não só como deve ser realizado o culto, mas como está a vida daquele que está cultuando. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Bom, quem sabe você vai ter um evento da sua igreja para realizar, deseja realizar um evento, vai precisar anunciar através de uma arte, né? Ou também você é um profissional liberal e também precisa de uma arte, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então você tem uma oportunidade. Algumas pessoas já fizeram e gostaram, quem sabe você também quer fazer. Tópico 3, o retorno à adoração por meio da Páscoa. Aí, nesse último tópico, ele vai falar que esse retorno também foi demonstrado através da prática de realizar a festa da Páscoa, que era algo que Deus estabeleceu e que estava abandonado. A festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. Segundo Reis 23, 21 a 25. Nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada. Olha que coisa terrível. Eles deixaram uma festa que era a principal, onde Deus havia dado ordem que deveriam celebrar, e eles deixaram para lá, tá? Todo ano teriam que celebrar a Páscoa. Eles largaram isso. Ele vai participar da sua primeira Páscoa somente no 18º ano de seu reinado. Ou seja, depois de 18 anos, 18º ano. A Páscoa é a mais importante festa judaica, a mais importante. Ela é a celebração da libertação dos hebreus do Egito. Tem um significado importante para os israelitas e seu relacionamento com Yahvé, como Deus único, está em Êxodo 12. A centralização da Páscoa em Jerusalém foi um dos pontos centrais da reforma de Josias. Por quê? Porque vamos celebrar a Páscoa e o povo deve vir participar. Então ele centraliza em Jerusalém. A celebração da festa se transformou em um evento nacional, não apenas um evento local, um evento nacional, no caso deles lá. A centralização exigiu a formação de toda uma estrutura. A celebração acontecia em 14 do mês de Abibe, conforme a orientação do Senhor em Deuteronômio 16:1. O mês de Abibe corresponde mais ou menos ao mês de março, entre março e abril nosso, tá? 2. A maior Páscoa de todos os tempos. O próprio texto afirma que a Páscoa de Josias foi a maior desde os dias dos juízes, segundo Reis 23, 22. Então, depois de Juízes, a maior Páscoa. Na celebração foram oferecidos vários sacrifícios ao Senhor. Foi uma grande festa que durou 7 dias. Realmente deve ter sido algo inesquecível para os judeus. Agora entenda, a Páscoa durou... Muitas vezes nós pensamos o seguinte, não, vamos fazer uma festividade. Fazer uma festividade que dure 7 dias, 5 dias, 10 dias. É a quantidade de dias que interessa a Deus? Nem sempre. Na verdade, os dias em si, a quantidade de dias só não tem nenhum... Deus não tem nenhum interesse nisso, na questão de ser apenas 10 dias. Fizemos uma grande festa para Deus. Mas como é que estava o nosso coração? Como é que está a nossa vida com Deus? Que tipo de festa nós realizamos para o Senhor, de festividade? Nós, pentecostais, temos aí muitas festividades, né? Festividade das irmãs, festividade dos varões, festividade dos jovens, tá bom, da igreja, tá? Mas que tipo de festa estamos prestando a Deus? Festa por festa? Apenas para cumprir uma agenda anual? De forma nenhuma, não é isso que Deus quer. E eu provo biblicamente que Deus não quer isso. É só ler Isaías capítulo 1. Leia lá Isaías capítulo 1. Leia Malaquias também. Deus fala muito também sobre isso. Então, Deus quer que o povo se apresente da forma correta. Não adianta apresentar por apresentar. Não adianta fazer culto por fazer culto. Não adianta, eu fui 3 vezes na semana no templo. E se não houver realmente um coração contrito, um coração quebrantado, não adianta nada.
Isso não quer dizer que eu estou dizendo que não precise ir 3 vezes. Se você pode ir 3 vezes, glórias a Deus. O outro pode ir 2. Tem um que pode ir uma vez só. Glórias a Deus. O que eu estou mostrando é que você não pode basear que Deus está recebendo aquilo só porque você foi 3 vezes. Pela quantidade de vezes que você está fazendo. O que Deus olha é a disposição do coração. Na celebração foram oferecidos vários sacrifícios ao Senhor. Foi uma grande festa, como disse, né? A leitura do livro da lei encontrado no templo durante a reforma aguçou a fé de Josias e de grande parte do povo. Não todos. Nossa parte é ensinar a palavra. Quem for convencido pelo Espírito Santo, glória a Deus. Quem não for convencido, a gente continua orando. Assim, mudanças significativas foram realizadas com o intuito de retornar à fé e à adoração ao Senhor. A palavra de Deus tem poder de confrontar as pessoas e de revelar suas falhas, com vistas à sua restauração, santidade e comunhão com Deus. O nosso grande problema, e isso acontecia com o exemplo que eu disse que no passado as pessoas diziam que era profeta de concerto, né? Ou então é um pregador só de concerto, é que na cabeça dessas pessoas, na maioria das vezes, eles veem Deus apenas querendo trazer juízo para destruir. Deus não quer destruir. Deus quer restaurar. E quando chega a destruição, é porque todas as medidas necessárias para restaurar foram dadas e a pessoa não recebeu, não aceitou. Não quis. Então, nós precisamos entender que a correção de Deus não é para destruir, é para restaurar. Com vista à sua restauração, santidade e comunhão com Deus. Deus quer comunhão com o povo. E às vezes nós perdemos essa visão e queremos trazer sempre palavras para poder trazer ali dor para as pessoas e esquecemos que Deus quer restaurar aquelas pessoas. Quando Deus confronta alguém, ele não está confrontando para destruir, ele está confrontando para restaurar. Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. Então, já que estamos falando da Páscoa, mostrando esta correspondência da Páscoa com a pureza cristã. Ao escrever os Coríntios, Paulo usa a metáfora do fermento, quer dizer, uma linguagem figurada, né, de comparação, elemento que era proibido na preparação da Páscoa para exortar os crentes sobre a impureza que haviam adentrado na igreja e para incentivar a busca da pureza. Então, Paulo usa a Páscoa para mostrar. Ele usa a questão do fermento para mostrar, olha, a igreja não é lugar de impureza, não. Estavam praticando coisas, imoralidades sexuais, não. Isso aqui não é lugar, a igreja não é lugar disso, não. Na Bíblia, o fermento é tido como símbolo do que é mal e prejudicial. É claro que nem em todos os lugares onde o fermento vai aparecer, ele é colocado como, mas na sua maior parte, tá? Nós temos que analisar o contexto para ver. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa era lançado fora todo tipo de fermento, Êxodo 12:15, assim também a igreja deveria se purificar. Então é uma comparação. Assim como durante a Páscoa todo fermento tinha que ser lançado fora, assim também a igreja precisa lançar tudo que é mal, né? Tudo que é ruim, tudo que é contrário a Deus para fora, né? Assim também a igreja deveria purificar, retirando do seu meio tudo que pertence ao velho homem. Efésios 4:22-24. Na atualidade, a Páscoa tem um novo sentido para os cristãos. Paulo apresenta Cristo como o verdadeiro Cordeiro Pascual, ou seja, aquele que morreu, que foi crucificado por nós. O sangue de Cristo aspergido na cruz é a causa da libertação espiritual dos que creem. Então, para os judeus, a Páscoa simbolizava a libertação deles de Israel. Para nós vemos Cristo morrendo, nosso Cordeiro Pascual. E nós relembramos isso através do quê? Da Santa Ceia. Então, tomamos a Santa Ceia para lembrar da morte de Cristo e da sua volta. É um memorial para não esquecermos, assim como Israel não devia esquecer da sua libertação do Egito. Nós não devemos esquecer que Cristo morreu por nós e que vai voltar para buscar a sua igreja. Tá muito claro, né? E o interessante, o que é tomar a ceia indignamente? É viver uma vida com uma conduta ímpia, se dizendo cristão, e tomando a ceia como se estivesse lembrando da morte e da volta de Jesus. Isso é tomar indignamente. Deu para entender? Quando é que eu tomo a ceia indignamente? Quando eu vivo uma vida com uma conduta totalmente contrária à palavra de Deus, estou praticando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, né, como prática, né, vida, praticando aquilo, e mesmo assim tomo a Santa Ceia como se eu estivesse lembrando da morte de Jesus, tá? E também da sua volta. Como assim?
De forma nenhuma. Então isso é tomar a ceia indignamente. Preciso realmente tomar a ceia vivendo de acordo com o que a palavra ensina. O sangue de Cristo aspergido na cruz é a causa da libertação espiritual dos que creem. O cristão deve celebrar a santificação, a salvação e a liberdade em Cristo e praticar a pureza cristã por meio da santificação. Toda vez que eu participo da Santa Ceia, inclusive, eu tenho um coração voltado à gratidão pelo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Um coração também cheio de esperança. Cristo vai voltar. Então a Santa Ceia vai nos fazer, nos remeter, nos trazer à memória isso em si. Tá entendendo? Por isso a gente ceia, é um memorial, tá? Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha, tá? Só que nós precisamos fazer o quê? Precisamos nos examinar, porque vai ser incoerente, né? É uma incoerência. Eu tomando Santa Ceia, lembrando a morte de Cristo, anunciando, né, através daquele ato que eu creio que Cristo vai voltar, só que estou vivendo uma vida totalmente desalinhada ao que a Bíblia ensina. Então, o que eu preciso fazer? Me examinar, me consertar, pedir perdão a Deus, para que eu possa tomar a ceia e viver uma vida de comunhão de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. O sangue de Cristo, sim. Vamos lá. Conclusão. Chegamos à conclusão da nossa aula de hoje. Nesta lição, vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra. Tem que ter ensino da palavra. Josias primeiro foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra. E o resultado foi uma busca nacional para uma vida de santidade. Viu? Deus começa por Josias, se estende até a liderança e depois também a todo o povo. Olha que coisa maravilhosa. Deus vai começar por alguém. Ele precisa começar por alguém. Quem sabe seja por você. A igreja, para ser impactante e transformadora, precisa se apresentar como um comportamento puro e digno do comportamento imoral, tá? Ela precisa, preste atenção, precisa se apresentar com um comportamento puro e digno ao comportamento imoral da sociedade. Ela tem que ser diferente, tá? Diferente no comportamento. Capaz de atrair as pessoas de boa vontade para o evangelho de Cristo. De boa vontade, ou seja, aquelas que estão realmente, que se deixam, né, alcançar através da graça de Deus, se deixam alcançar através da graça de Deus e se voltam para Deus, né? Uma vida de santificação que seja referência. Senão as pessoas dizem assim, para que eu quero aceitar Jesus? Para viver do jeito que aquele crente lá vive? Fala mal dos outros, compra e não paga, fofoqueiro, e por aí vai. Coisa triste, não? Que cada um de nós possamos ler a Bíblia diariamente, mas não como uma obrigação. Entretanto, como uma busca prazerosa a fim de conhecermos a Deus para termos uma vida mais santa. Aqui no canal tem um vídeo, só você procurar aí, você vai achar, tem um vídeo falando sobre como você baixar um aplicativo do celular e você também, ao mesmo tempo, dentro desse aplicativo, o vídeo vai ensinar como instalar o aplicativo, tá? E como você usar o aplicativo. Tudo isso mostra, né? O lugar para baixar o aplicativo vai estar na descrição desse vídeo que eu estou falando que está aqui no canal. Eu aconselho você a assistir, faça uma leitura anual, não deixe de fazer não, tá bom? Nunca é tarde para começar. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? A lição de número 5, 29/1/2023, libertos para viver em santidade. Ou seja, fomos libertos da culpa do pecado para vivermos em santidade, ou seja, libertos do poder do pecado. E não se esqueça, não deixe de assistir o Entende Tu Que Lê, se você ainda não assistiu, o Avivamento no Antigo Testamento, que vai te dar mais detalhes sobre como Josias se comportou diante desse impacto que ele teve através da palavra de Deus. Recomendações de livros, na descrição, o link está na descrição, como eu digo. Separados para Deus, fala de santificação. Conhecendo as doutrinas bíblicas, também vai tratar das doutrinas e vai falar da santificação. E também Doutrinas Bíblicas é um outro livro. Esses dois livros são livros similares, com abordagens, claro, sempre diferentes, porque são autores diferentes, mas eles tratam da mesma coisa, só que quem tem possibilidade de comprar os dois é melhor ainda, porque vai ter um comparativo bom. Mas se você puder comprar um só e quiser, né, poder comprar, fique à vontade. Bom, nós vamos fazer uma oração. Quero agradecer a você que ficou até o final dessa lição, dessa aula de hoje, que Deus possa te abençoar, te fortalecer. No final dessa lição,
no final dessa aula de hoje, eu estou deixando aí para você, né, o vídeo que vai aparecer logo após, né, o quadro que aparecerá logo após aqui eu terminar, eu estou deixando para você aí o Entende Tu Que Lês, e vou aproveitar, já que eu citei aqui o vídeo que ensina aí a baixar o aplicativo e também para fazer sua leitura anual, como usar o aplicativo, eu também estou deixando, caso você queira, é só clicar que você vai poder assistir aí e aprender sobre isso, tá bom? Vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças porque tu nos permitiu uma boa aula. Senhor, que as verdades ensinadas possam ser aplicadas ao nosso coração, que nós possamos buscar, Senhor, a cada dia, colocar a tua palavra no centro, estudar a tua palavra, meditar na tua palavra, viver a tua palavra. Senhor, nos ajuda. Abençoa a vida de cada um em nome de Jesus. Volto a dizer que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Não deixe de clicar aí e assistir o Entende Tu Que Lês se ainda não assistiu, e assista o vídeo que ensina aí como baixar o aplicativo para você fazer sua leitura anual. Afinal de contas, estamos estudando aqui sobre a santificação e a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, te abençoe, e até o próximo programa EBD Comentado Online, edição Jovens em Nome de Jesus.